sou Talabi Tavares, eu sou professor e pesquisador da cultura tradicional da capoeira. Sou formado em educação física. O intuito era mesmo ter possibilidade de acessar alguns lugares por conta da burocracia de CREF, né? Embora que não seja necessário, mas a gente sabe, né, que quando a gente fala da cultura preta, tudo tem algum empecilho. Então, para que não houvesse esse empecilho, eu acabei me formando em educação física. Também sou educador social. Faço capoeira desde os 8 anos de idade. Eu fui encantado pela capoeira, né? Eu comecei capoeira com o grupo Malungos, com o mestre baiano e com o instrutor Carlos. E eu fazia capoeira com eles num projeto social também. Na época era aquele projeto, Programa Escola da Família, né, que tinha nas escolas estaduais. E aí acabei fazendo parte e conhecendo a capoeira. Fiquei com eles por volta de 2 anos. E aí depois passei por um outro grupo, assim, já na adolescência, nos 13, 14 anos, passei pelo grupo Berimbau da Bahia, com o mestre Cabeção, até encontrar o grupo que eu faço parte hoje, que é o grupo Cativeiro, do mestre Miguel Machado. Estou nesse grupo desde 2009, 2010, né? Aluno do Contramestre Palito, do Contramestre Grilo. E a minha vontade era fazer com que a mesma sensação ou próximo do que eu senti quando encontrei a capoeira, outras pessoas pudessem sentir também, né? Esse processo de voltar para casa, de se sentir na sua comunidade, na sua família, com os seus, né? A capoeira ela teve uma importância muito forte na minha vida, né? Por um período onde eu fiquei afastado de terreiro, por exemplo, né? Foi um período que eu estava dentro da igreja, né? Com a família da minha irmã, inclusive. A capoeira me manteve presente, né? Com as minhas culturas, com as minhas raízes, mesmo ainda criança, sem saber, sem ter noção do que era aquilo, né? Então, dentro disso, eu fui percebendo que eu tinha realmente essa vontade de pulverizar a capoeira, né? E aí, como eu falei, começando pela base, que são as crianças, porque eu acho muito importante que essas crianças elas tenham acesso agora, ou tenham acesso não, elas retomem o acesso, né? O acesso do que já é delas. Eu trabalho com a cultura preta, eu trabalho com a cultura afro-brasileira e eu uso a capoeira como ferramenta lúdica, né? E aí, podendo fazer o quê? Podendo distribuir ou podendo utilizar como ferramenta não só para as crianças e adolescentes, mas também para educadores, para professores, para adultos que têm contato com essas crianças, né? E consigam de alguma forma também fazer essa retomada do conhecimento, né? Retomada dessa cultura. E aí eu digo retomada mesmo, porque a gente vem retomando o que é nosso, né? Vem tomando posse do que sempre foi nosso. E que por muito tempo, e ainda acontece infelizmente, foi demonizado. Mas mostrar para essas pessoas que não é isso. Eu faço um trabalho hoje no Jardim Carundé. É uma comunidade que fica, vamos dizer assim, na Brasilândia, né? Zona Norte de São Paulo. Lá eu trabalho com as crianças de 6 a 14 anos e 11 meses, porque eu trabalho num centro de crianças e adolescentes. E lá, que é um CCA, então lá tem essa categoria, né? Essa faixa etária mais padrãozinho, fechado. E aí lá eu entrei como educador social e acabei atuando, levando a capoeira para lá, né? Apresentei o projeto, que é o projeto Capoeira Arte do Brincar. Então levei um projeto que já é meu, né? Juntamente com a Vanessa Terra. E comecei a introduzir a capoeira, né? E lá fazer esse processo de mostrar um pouco da musicalização, um pouco da história, né? Para além da movimentação, né? Porque quando a gente fala assim capoeira, as pessoas elas já imaginam os mortais,
acrobacia, né? E a capoeira ela vai muito além disso. Então, lá eu faço esse trabalho, mas também fora dali, trabalho com crianças menores também, então alunos de 4, 5 anos, até os idosos, né? Eu tive alunos de 64 anos, de 72 anos, porque também pensando na individualidade de cada ser humano mesmo, né? E naquilo que essas pessoas apresentam como objetivo mesmo. Algumas pessoas chegam buscando a capoeira mesmo como parte para se sentir nessa comunidade. Algumas pessoas buscam a capoeira como saúde, algumas pessoas pensam mesmo em se formar na capoeira. Então, tento levar a capoeira de maneira que venha, eu acho que alcançando todos, né? Eu, enquanto um homem trans dentro da capoeira também, para mim é muito importante, né? Eu me formei no 2020, no final de 2020, e para mim foi muito gratificante, porque eu sou o primeiro professor trans do meu grupo, e sabendo que isso, né, tem um peso, lógico, um peso positivo, para que outras pessoas também cheguem, né? Então é isso. Esse é um pouquinho do trabalho. O Capoeira Arte do Brincar, ele foi idealizado por mim, né? Mas como eu disse, a Vanessa faz parte desse projeto também. E a gente foi acrescentando, né? Porque no começo eu comecei fazendo algumas aulas, né? Então dava aula gratuito, voluntário, né? Algumas oficinas, mas em mais questão corporal mesmo ou musical. E aí quando a Vanessa adentrou, né, a gente se uniu essas duas cabeças, a gente veio trazendo mais também para o lado da pesquisa. O primeiro projeto a gente fez o ciclo de formação, então onde envolviam os professores, educadores interessados na capoeira e na infância de modo geral. E nesse segundo, além do segundo ciclo de formação, porque foi muito bom, a gente também conseguiu fazer um livro. Então era um livro a muitas mãos, então a gente foi uma coletânea mesmo, alguns escritores negros. A gente conseguiu chamar de algumas regiões do Brasil, isso foi muito importante, né? Trazer outros lugares além de São Paulo. E é um livro de contos, prosas, poesias, tudo pensando no público infantil, mas que depois a gente foi vendo que se esse livro cair na mão de um adulto que tenha contato com as crianças, né, já é uma grandeza, assim, né? Porque também faz com que tenha esse vínculo da criança e do adulto, né? Que é algo que a gente aprende, inclusive, no xirê, né? Onde o mais novo se encontra com o mais velho. E isso é muito importante. Então, acho que esse é um pouquinho do projeto que eu desenvolvo. Enquanto capoeirista, o objetivo é esse mesmo, fazer com que a capoeira ela chegue na vida das pessoas de forma que elas consigam retomar esse poder, né? E ter um autoconhecimento primeiramente, mas também o conhecimento da sua história, da sua ancestralidade, né? Quando eu falo que eu uso a musicalização, é justamente por conta disso. Quando a gente fala da musicalização na capoeira, a gente escuta as histórias, né, que são contadas de outros mestres, histórias que aconteceram em outros períodos, né? Mas a gente também tem a possibilidade de contarmos a nossa própria história. Quando a gente cria uma quadra, uma ladainha, um corrido, né? Então, gosto muito da capoeira por ter essa flexibilidade de que
Não é preciso só fazer a parte corporal, mas que eu também consigo usar o meu corpo como expressão. Então esse é o propósito com as crianças, né? Eu posso dizer assim, quando eu cheguei, principalmente nesse trabalho que eu estou hoje, né? Eu falo que a capoeira, né? E o método que eu utilizo para com as crianças, porque é isso também, né? Como eu disse, existem várias formas de mostrar a capoeira, né? Mas o capoeira arte do brincar, ele é um método mais lúdico, né? Então, quando eu chego com o capoeira arte do brincar, dentro desse espaço, eu proponho para as crianças movimento de corpo. E quando eu cheguei dentro dessa comunidade para falar de corpo, de movimentação, de canto, né, e de história do povo preto, eu achei que eu teria um pouquinho mais de resistência, que até houve de início, porque ficaram um pouco ariscos, né, ali sabendo o que ia acontecer, inclusive a própria gestão, né, do local, porque já tiveram outras experiências com outras pessoas. E quando eu levo a capoeira e começo a mostrar para eles e contar um pouquinho da minha história, falar, olha, eu também fui igual a vocês, estava dentro de um projeto social igual vocês estão, né? Eu fui vendo o crescimento deles e automaticamente o meu crescimento junto com eles. Ver assim, crianças que tinham dificuldade para se comunicar, tinham dificuldade para se expressar, tinham muito medo. Então, dentro desse projeto, a gente foi junto, eu acho que quebrando ou enfrentando os desafios, né? Então, a gente foi vendo que algumas coisas eram possíveis de imediato e outras coisas a gente foi construindo. Então, por exemplo, quando eu chego com a proposta para eles, olha, a gente vai cantar e tocar, e aí todo mundo fica, vai cantar, mas aqui ninguém é cantor, né? E como que vai ser isso? Eu falo, não, a gente vai cantar nossas histórias, a gente vai bater palma, a gente vai fazer uma roda. Ah, a roda para eles era, mas eu vou entrar na roda, nem sei fazer muita coisa. Então, era realmente enfrentar desafios e saber que que era possível deles fazerem o que eles quisessem, que eles pudessem também fazer o que eles sentissem em fazer. Então, o Capoeira Arte do Brincar, ele trouxe para mim e para eles junto uma realização. Eu acho que eu posso dizer que um poder, né? Porque quando eu cheguei lá, eles realmente não tinham acesso, né? Não tinham essa oportunidade. Alguns não faziam capoeira, não conheciam a capoeira. E aí, então eu peguei a turminha assim, bem crua, inicialmente, né? Levar o atabaque para dentro foi uma questão, porque na comunidade a gente se depara com a intolerância religiosa gritante, né? E também com o preconceito mesmo da cultura preta, porque se toca um tambor é do diabo, se toca um berimbau é do diabo, se movimenta o corpo é do diabo, e se fala da cultura preta também é do diabo. E as crianças, elas não sabiam como se portar, o que falar, alguns desistiam, outros falavam, professor, conversa com a minha mãe, porque eu quero fazer capoeira, mas eu não posso, né? Porque a minha mãe é da igreja e ela não deixa. Então, toda a base inicial ali foi realmente quebrando algumas barreiras, mostrando para eles o que era a capoeira de fato, né? Apresentando alguns mestres, falando sim dos fundamentos, né? Porque não tem como desassociar capoeira, o candomblé, o samba, né? Não tem como, não tem como desconectar isso. Então eu fui mostrando para eles que sim, a gente tem uma ligação e é isso. Mas eu precisava também mostrar para eles que
estava tudo bem de ter essa ligação, que nada era demonizado, de que nada era errado, né? Então, foi um começo, assim, um pouco difícil em relação às famílias, né? Mas que também foi uma barreira que foi se quebrando. Hoje eu, né, exatamente no comecinho desse ano, eu tive um retorno de alunos, né, que tinham saído por conta da família. Eles conseguem cantar as músicas, entender o que está sendo cantado, né? Conseguem tocar um instrumento e estar tranquilos com isso, entender que sim, eu estou tocando um atabaque, eu estou tocando um berimbau, eu estou tocando um pandeiro, né? Porque a gente vai trazendo, né? De onde é o atabaque? O que é isso aqui? É pele de animal. Nossa, mas é pele de animal? Isso aqui é um arame de pneu. Então, a gente foi construindo junto, né? Eu fui mostrando para eles um caminho de que muito provavelmente não tinha sido apresentado em outros lugares, em casa, na escola, né? Então, acho que foi uma realização, né? E está sendo ainda. Hoje eu posso dizer que são 100 crianças, porque lá é um projeto que atende 240 crianças. Mas que fazem aula de capoeira, eu posso contar entre 100 e 120 crianças, divididos em 2 períodos. E que se eu falar assim, gente, precisa tocar. Então eu sei que vão ter crianças que vão levantar e vão pegar o instrumento para tocar, e se precisar dançar, eles vão dançar, né? Então eles estão nesse aprendizado junto comigo, porque também é algo que me dá, de fato, posso dizer que me dá forças também para continuar pesquisando, para continuar ensinando, né? Tendo essa troca com eles, vendo o que é possível. Até mesmo em questão de movimentos, porque para eles é um desafio, mas para mim também. Então, a gente entende o que é ser humano também, porque mesmo que eu seja o professor e eles os alunos, eles sabem que a gente está em todo momento nesse aprendizado. Então, tem coisas que eles perguntam, eu falo, não sei agora, vou perguntar, né, e trago a resposta para vocês, ou a gente pesquisa junto. Então, o Capoeira Arte do Brincar, ele traz eu acho que esse elo, né, como eu tinha dito antes, entre o mais velho e a criança, mas também essa forma de poder acessar aquilo que já era nosso. Hoje eles têm um pouco mais de pensamento crítico, eles já conseguem falar, olha, isso aqui está errado porque é racismo, né? Mas a capoeira da macumba, eles já conseguem falar o que é a macumba, por quê? Por que está errado? E se for da macumba, qual é o problema? Então eles já têm esse conhecimento, né? A gente vai lá, planta semente e continua regando para que cresça, porque, como eu falei, eu não tenho o objetivo de formar ninguém mestre. Se isso acontecer, vai ser uma alegria, com certeza, né? Eu brinco com eles e falo, quando eu tiver com a minha bengalinha e falar assim, olha, esse aluno se formou mestre, eu vou ficar muito feliz, mas mais que isso, quando eu tiver a notícia de que você se formou numa faculdade, de que você está trabalhando, de que você entendeu o seu caminho, isso para mim já é gratificante. Enquanto educador que sou, né? Enquanto professor que sou, o que eu quero, de fato, é que tenha a possibilidade de que as crianças, principalmente as crianças das periferias, as crianças pretas, as crianças indígenas, que elas tenham a possibilidade de enxergar enquanto seres humanos, né? Enquanto pessoas que são, que elas se reconheçam a cada dia, de que elas reconheçam a sua própria cultura, né? De que elas contem as suas histórias. Então, por isso que eu falo que eu quero que o Capoeira Arte do Brincar ele continue, porque é através de um canto que eu conto a história, é através de uma escrita que eu conto a história,
É através do movimento, porque muitas vezes a gente chega dentro da roda sem falar nada, sem cantar nada, mas a gente ouve, né? E movimenta o corpo, e o corpo expressa a maneira que nós estamos, o que nós queremos denunciar muitas vezes, o que nós queremos celebrar. Então, o que eu desejo é que seja contínuo, né? O Capoeira Arte do Brincar, que eu falo que o projeto Capoeira e a Arte do Brincar, ele é o primeiro, ele é o primogênito, é o pioneiro projeto da Abejiró, né? E que continue alcançando. Hoje, eu sou um professor de crianças e adolescentes e amo fazer isso. Mas quero ter contato com os adultos, quero continuar tendo contato com os adultos para que eles também deem suporte para essas crianças. Então, acho que é isso que eu almejo hoje.